Vamos nos preparando para a aula de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo e aprendizado, e em harmonia e sintonizados com o plano espiritual, abramos o nosso coração para recebermos os ensinamentos de Jesus, a fim de aplicá-los em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao Espiritismo à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje iniciamos com a aula 1, a primeira aula do curso O que é o Espiritismo. Então vamos, nesse momento, já tentando entrar naquele clima que deu como ápice o surgimento do Espiritismo com o Livro dos Espíritos. Então, primeiramente, nós vamos falar quais são os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é o esclarecimento de que os fatos espíritas são de todos os tempos e que o Espiritismo surgiu pela obra de espíritos diversos, é dizer, não foi apenas um espírito em uma localidade, mas sim vários em várias localidades. Também nós mostraremos a atuação da espiritualidade até o surgimento do Espiritismo, porque nós vamos perceber que foi num crescente. O surgimento do Espiritismo não eclodiu de uma hora para outra, teve uma preparação. Outro objetivo é o esclarecimento também, o conhecimento de alguns precursores, do que nós chamamos de precursores do Espiritismo. Vamos citar alguns. E também nós vamos colocar todos aqueles acontecimentos que fizeram com que Kardec chegasse a codificar a doutrina espírita, que foram aqueles acontecimentos das mesas girantes e um pouquinho antes também a atuação dos espíritos, como que aconteceu. Então, nesse momento, nós convidamos a todos os nossos queridos que nos assistem para trilharmos juntos nesse caminho, que é um caminho maravilhoso, que vai nos levar a verdades, a conhecimentos que certamente vão modificar a nossa vida. Então, quando que surgiu o Espiritismo? A data que nós aceitamos e também que foi convencionada como surgimento do Espiritismo foi da publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Essa é a data inicial. Porém, nós sabemos que a atuação espiritual, ela vem de todos os tempos, porque todos nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais que somos, nós já trazemos esses acontecimentos conosco. Então nós vamos ver, nós vamos relembrar que lá no Egito Antigo, eles já tinham esse relacionamento com os espíritos, porém era um relacionamento ali fechado, era uma coisa de elite, não era levado ao povo. Então, muito poucos conheciam, mas já existia. Também na antiga Grécia, na antiga Roma, existiam aqueles que eram os profetas. E nós relembramos as pitonisas, que faziam adivinhações. E também, mas eram também restritas ao povo mais esclarecido, à elite daquela época. Então era comum os generais irem até as pitonisas para saberem se eles iam ter ou não sucesso nas suas batalhas. E os médios, da mesma maneira como houve sempre esses acontecimentos, esse intercâmbio, também sempre existiram médiuns. Isso em toda a história da nossa humanidade. Mas nós relembramos aqui uma que foi muito conhecida, foi até canonizada, a Joana d'Arc, que teve uma mediunidade extremamente prodigiosa, que levou o seu povo à vitória daquela que foi chamada da Guerra dos 100 Anos,
por conta das suas visões e do seu caminho que ela traçou, né? Aquelas pessoas que estavam ali com ela. E agora, para que nós comecemos a falar efetivamente sobre como que surgiu o Espiritismo, nós vamos avançar um pouco mais, né? E vamos chegar até o século XIX. Então, nós vemos aqui uma figura do Arthur Conan Doyle, aquele que foi o criador do Sherlock Holmes. Ele escreveu o livro História do Espiritismo. Nós também encontramos algumas edições de algumas editoras, cujo título é A História do Espiritismo, mas é o mesmo livro. Ele trouxe esse livro em 1926 e ele classificou essa manifestação desses espíritos que eclodiu com tudo isso, eclodiu lá no Espiritismo, com o nosso Espiritismo, como a invasão organizada, porque nós percebemos que realmente foi uma invasão que foi determinada pelas leis divinas, para que chegasse aquele momento e trouxesse a nós todas essas informações no momento em que a humanidade estava preparada. E Conan Doyle também, ele começou a estudar o Espiritismo porque ele perdeu muitas pessoas da sua família. Então, para que ele conseguisse ter um pouco de paz no seu espírito, entendesse um pouco mais, ele começou a frequentar sessões espíritas e aí ele se tornou espírita também e nos trouxe esse livro. Então, no livro do Conan Doyle, História do Espiritismo, ele coloca vários médiuns que foram os precursores, os chamados precursores, como nós falamos lá no início da nossa aula. Então, um dos mais notáveis foi Emanuel Swedenborg, o sueco, poliglota, polímata. Polímata o que é? É aquela pessoa que conhece vários ramos da ciência. Então, ele era teólogo, ele sabia mecânica, ele sabia física, metalurgia e também se tornou espiritualista. Depois ele fundou uma igreja contando tudo aquilo que ele trazia de informação da espiritualidade. Ele teve a sua primeira visão espiritual quando ele tinha 56 anos e foi um acontecimento também muito interessante. O que nos conta Conan Doyle? O que ele coloca, que Swedenborg falou na época? Na mesma noite em que ele teve a primeira visão, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se convincentemente para mim. E aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Então, quer dizer, ele percebeu o plano espiritual tal como ele era, mas só que a visão dele era uma visão muito mística, ainda uma visão equivocada das coisas. E uma outra visão dele também muito famosa foi que quando ele estava em Edimburgo, aliás, Gotemburgo, num jantar, ele teve um apagão, vamos dizer assim. E nesse apagão, ele viu um incêndio na casa do seu vizinho em Estocolmo, né? Então, a quilômetros de distância, ele percebeu aquele incêndio. E na mesma hora ele falou assim, não, eu tenho que ir para casa, porque está queimando tudo. E quando ele chegou lá na casa dele, ele viu que o incêndio havia parado a poucos metros da sua porta, não havia queimado sua casa. Mas foi uma visão bem famosa. E depois, Kardec vai evocar o espírito Swedenborg, para saber realmente como que ele estava vivenciando o plano espiritual, a vida espiritual naquele momento. Então ele coloca a Kardec o seguinte, nós vamos encontrar essa comunicação lá na Revista Espírita em novembro de 1859. Então o que ele diz? Há um século preguei o espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros. Também tive fervorosos adeptos e isso sustentou a minha coragem. A minha moral espírita e a minha doutrina
não estão isentas de grandes erros que hoje reconheço. Então, é como nós dissemos, ele reconheceu que ele havia deturpado um pouco o plano espiritual, mas isso por conta do conhecimento que ele tinha, da bagagem que ele tinha naquele momento, da sua existência, naquela sua última encarnação. E aí também nós vamos nos reportar a Conan Doyle, quando ele traz a história de Edward Irving, que viveu entre 1792 e 1834. Ele foi um pastor protestante, era muito veemente nas suas pregações. Então, por conta dessa sua veemência, também se conta, Conan Doyle conta que ele era um homem grande, um homem avantajado. Ele reunia vários fiéis, várias pessoas iam até a igreja, ali na Igreja Nacional Escocesa, para ouvi-lo. Aqui nós temos uma ilustração, né, dessa igreja, e ele posteriormente ele fundou a sua própria igreja em 1827. Também por quê? Porque por causa de todos os fenômenos que aconteceram lá dentro da igreja com os seus fiéis, ele foi expulso da sua congregação original. Então, depois ele fundou a sua própria. Então, certa feita, quando ele estava ainda pregando na antiga igreja, começaram a acontecer fenômenos de xenoglossia, quer dizer, as pessoas falavam em outras línguas que não o inglês, em línguas antigas. Havia também fenômenos de cura, fenômenos físicos, como pancadas, arremessamento de objetos. E ali, eles também chegou até o ponto de ter obsessões, porque nós sabemos que as manifestações físicas, os espíritos superiores não se ocupam delas, né? Muitas vezes elas acontecem por conta da nossa inferioridade moral. Então, por conta também de todas aquelas pessoas ali que estavam imbuídas daquele sentimento místico, achando também que aqueles eram os últimos dias, por isso que eles estavam tendo todos aqueles fenômenos, Conan Doyle diz, ali não havia desenvolvimento, havia o caos. E tanto foi o caos que ele acabou sendo expulso, como nós já dissemos, Edward Irving, e as pessoas também pararam com aqueles fenômenos, né? Nós também temos um outro acontecimento, também relatado por Conan Doyle, que aconteceu à mesma época, ali, mais ou menos a mesma época dos fenômenos de Edward Irving, na comunidade dos Shaken Quaker, né, nos Estados Unidos, isso já nos Estados Unidos. Então, essa comunidade chamada de Shaken Quaker era uma comunidade também de membros que ali se congregavam, eles usam roupas antigas, como se eles estivessem na Idade Média, e eles vivem também muito simplesmente, né? Nós vemos ainda muitas dessas comunidades nos Estados Unidos e no Canadá. E ali também, naquela época, começaram a ocorrer manifestações de espíritos que falaram que eles eram peles vermelhas, índios americanos. E esses índios, eles traziam várias revelações, né? Também na mediunidade falante, haviam médiuns falantes que traziam essas comunicações. Mas aí eles falaram que eles não estavam ali para ensinar, mas sim para aprender. E durante alguns anos eles estiveram nessa comunidade fazendo uma série de manifestações, né? Então, como Conan Doyle coloca, essas manifestações, essas visitas ocorreram por 7 anos consecutivos. E quando os espíritos os deixaram,
disseram-lhes que se iam, mas que voltariam, que invadiriam o mundo e tanto entrariam nas choupanas quanto nos palácios. Então aqui nós percebemos que eles dão um sinal de que haveria outro tipo de manifestação que seria espalhada por todo o mundo, que de fato aconteceu, né? Porque até então nós vemos que eram apenas manifestações isoladas, uma aqui, outra ali, mas a partir de um certo momento, essas manifestações, elas começaram a se espalhar pelo mundo. E aí nós encontramos também um dos precursores chamado Andrew Jackson Davis, chamado como o profeta da nova revelação. E depois nós vamos falar por que ele foi chamado o profeta da nova revelação, né? Então conta-se que ele era um semi-analfabeto, tinha saúde frágil, e ele começou a ter as visões quando ele ainda era adolescente. Então, adolescente, ele começou a perceber o mundo espiritual. E também ele diz que ele, uma certa feita, ele foi levado até um local muito alto em que se revelaram dois espíritos a ele. O espírito Galeno e Swedenborg, que seriam os seus mentores, aqueles espíritos que o guiariam na sua jornada. Então, coloca-se que foi um fenômeno de transporte, mas nós sabemos que é emancipação da alma. Então, como tal, de ele também ver muito claramente, de ele ouvir os espíritos, nós chamamos de clareaudiência e clarividência, porque já era uma manifestação do seu espírito, porque são fenômenos que nós chamamos que é do espírito próprio, né? Pela sua bagagem. Então nós percebemos aí que ele já era um espírito um pouco mais evoluído, né? Então, como Conan Doyle descreve, ele era semi-analfabeto e fraco de corpo e mentalmente pobre, porque ele não tinha instrução. Ele havia mesmo nascido numa família de parcos recursos e de pouca instrução. Mas em transe mediúnico, ele trouxe alguns livros, algumas obras extremamente filosóficas, e uma delas é chamada Os Princípios da Natureza. E uma coisa interessante também na história desse médium é que ele previu várias utilidades, né, vamos dizer assim, do que nós usamos hoje da vida moderna, que não haviam naquela época, né? Então ele previu a invenção do automóvel, da máquina de escrever e do avião. E Conan Doyle descreve também que ele tinha uma visão um pouco melhor do que a de Swedenborg, não era tão místico quanto Swedenborg. Agora, no dia 31 de março de 1848, é por isso que ele é chamado de o profeta da nova revelação, ele teve uma revelação, né? Um insight, vamos dizer assim. Então, o que ele nos descreve? Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. Então, o que era isso? Nós vamos agora ver, né? Qual que foi esse acontecimento? Um acontecimento muito importante que deu origem ao que foi chamado de um novo espiritualismo nos Estados Unidos. Então, nessa noite,
ele previu o quê? Os acontecimentos de Hydesville, né? Das chamadas, também conhecidas, Irmãs Fox, que foram extremamente importantes para o início de tudo isso, daquela invasão organizada que nós já falamos. Esse acontecimento foi no dia 31 de março de 1848. Então, o que aconteceu? A família Fox, ela já havia mudado para uma nova casa em dezembro de 1847. Então, também conta-se que a casinha onde eles viviam já tinha fama de mal assombrada. E várias batidas, vários arranhões, eles escutavam desde que eles haviam se mudado para ali. Só que nessa noite do dia 31 de março, as pancadas, os arranhões, elas tomaram uma proporção enorme, né? Então, os móveis eram arrastados, as meninas pulavam na cama, porque a cama era levantada. E ali, uma certa feita, a menina menor, a Kate Fox, que alguns biógrafos colocam que ela tinha 9 anos no acontecimento, outros colocam que ela tinha 11. Ela começou a conversar com a entidade. Então, o que ela disse? Senhor pé rachado, faça o que eu faço. E batia na parede, toque, 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 né? E aí, o espírito imitava também as 3 batidas que ela havia dado. A Margaret era sua irmã, né? E também vai se tornar médium. Aliás, ela já era médium, né? Por conta dessa mediunidade delas é que ocorriam todos esses fenômenos na casa. E depois, quando elas começam a se apresentar publicamente, se junta a elas a irmã mais velha, a Lea Fox. Então a mãe, né, vendo todo aquele movimento, ela chama alguns vizinhos, porque ela havia feito perguntas a esse senhor pé rachado, a esse espírito, e ele havia respondido tudo com batidas da melhor maneira possível, porque ela perguntou quantos filhos ela tinha, qual a idade de cada um, e ele foi respondendo, e assim ela chamou os vizinhos também para verem, né, todos esses fenômenos. Também se conta que foi um vizinho delas que começou a usar o alfabeto nessa comunicação com esse espírito. Mas também há outros que colocam que foi o tio delas que trouxe essa primeira forma de comunicação, né? Então, se usava o alfabeto para cada letra do alfabeto, o espírito dava um determinado número de batidas. E assim eles começaram a formar as comunicações. E aí também eles descobriram que aquele espírito que estava se manifestando na casa, ele tinha sido mascate na sua última encarnação e tinha sido assassinado por um inquilino da casa e havia sido enterrado ali, né? Naquela época eles foram tentar descobrir o esqueleto desse mascate, chamado Charles Rosman, né? E não conseguiram ver, né? Não conseguiram achar. E aí, depois de muito tempo, é que eles foram achar o esqueleto dele, né? Só que, né, o que acontece? Essas manifestações com essas meninas, elas começam a se espalhar. Então, não era somente elas. Vários médiuns de efeitos físicos começaram a aparecer. Então, quando Andoli coloca, era como uma nuvem psíquica descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis, que deu origem ao novo espiritualismo, né? Novo espiritualismo por quê? Porque esse espiritualismo anglo-saxão, ele se diferencia do espiritualismo latino, porque eles não acreditavam, ou muitos ainda, né, não acreditam na reencarnação, eles acreditavam nos fenômenos,
na possibilidade da comunicação com esses espíritos, mas não acreditavam na reencarnação. Essa que é a grande diferença, né? Formaram-se grupos para analisar essas comunicações, investigação de homens muito sérios, estudiosos da sociedade americana. E aí, um outro método de soletrar foi inventado por Isaac Post. Aí também, Conan Doyle explica que sai de cena o mascate e entram outros espíritos, né, para conduzirem essas manifestações. E elas vão eclodir a primeira apresentação pública das Irmãs Fox, que aconteceu num teatro em Rochester, um grande teatro, em 14 de novembro de 1849, né? Mas como nós dissemos, os fenômenos já não se limitavam a elas. Então, qual que é o objetivo de tão estranho movimento naquela época especial, né? Eles perguntam aos espíritos, aqueles espíritos que se manifestavam. Então eles dizem, é para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. Bom, e como surgiram as mesas girantes? As tais mesas girantes, tão famosas, né? Os primeiros acontecimentos, as primeiras ocorrências vão acontecer justamente nos Estados Unidos. Por conta de uma indicação dos espíritos. Os próprios espíritos é que dão a dica para aqueles investigadores de que eles poderiam utilizar um método mais fácil de comunicação. Então, eles colocam, podem se sentar ao redor de uma mesa, com as mãos espalmadas, e ali a mesa começou a se mover. Se faziam perguntas para a mesa, né? E a mesa se movia. Então, nós sabemos que a pergunta não era propriamente para a mesa, era para os espíritos. Mas a mesa ali, ela se elevava e com o pé, ela batia no chão. E ali começaram também a pegar todas aquelas batidas, pelo número de batidas também se colocava o alfabeto e se traziam as comunicações. E aí nós vamos nos reportar ao autor Zeus Van Tuyl, que ele coloca na obra As Mesas Girantes do Espiritismo, que há de notar que a mesa não se limitava a levantar-se sobre um pé para responder às perguntas. Movia-se em todos os sentidos. Às vezes, se elevava no ar. Bom, aí essas manifestações começaram a ocorrer em todos os Estados Unidos e, uma certa feita, alguns médiuns que também ali atuavam nos Estados Unidos nesses fenômenos, eles chegam à Europa, precisamente na Escócia. Essa data quem dá é Zeus Van Tuyl, no livro que nós dissemos anteriormente, As Mesas Girantes e o Espiritismo, né? Então, ele conta que alguns médiuns desembarcaram na Escócia e, em seguida, as mesas girantes ganharam Londres. Claro que foi um grande acontecimento. Os jornais da época eram muito pródigos em noticiar tudo isso, porque era uma coisa extremamente inovadora, era uma coisa estranha. As pessoas achavam que era uma coisa extraordinária. Imagina você fazer uma pergunta para a mesa, perguntar a sua idade, perguntar o nome dos seus filhos, perguntar como é a sua vida e ela responder, né? Só que a comunicação, claro, era muito dificultosa, ela ainda era muito demorada por conta disso, né? No ano seguinte, em 1853, esse fenômeno das mesas girantes chega até a Alemanha, né? E no mesmo ano chegam à França. Na França também, né, contam-se, os jornais contam da época, os jornais da época, que era uma
diversão. Então as pessoas ali perguntavam coisas à mesa e se reunindo ali às gargalhadas. Elas se divertiam, era como se fosse um jogo de salão, né? Então nós vamos tentar entrar um pouco naquela localidade de Paris, do século XIX, ver aquelas pessoas, aquela cidade tão fervilhante, e nós vamos poder sentir um pouco esse clima. Alguns estudiosos do magnetismo, quando eles ouviram falar sobre esse fenômeno das mesas girantes, eles acharam que era apenas magnetismo. O magnetismo que era muitas vezes usado para levar as pessoas ao sonambulismo, as pessoas traziam mensagens em estado sonambúlico e também se utilizavam do magnetismo para fazerem curas, né? O magnetismo que nós sabemos que vem do mesmerismo, né? Então, um dos grandes magnetizadores da época, o Dr. Mayer, ele coloca: é acaso uma força nova que vem de ser revelada? Quanto a mim, creio que se trata de uma manifestação particular da eletricidade vital. Então, alguns estudiosos achavam que era apenas algo orgânico, algo físico, que não conseguiu enxergar além da matéria. E aí nós chegamos ao nosso querido codificador, Allan Kardec, que ele escuta pela primeira vez sobre as mesas girantes em 1854. À época, Kardec se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, magnetizador, cientista, tradutor de livros, um homem de ciências, um homem extremamente culto. Então, quando ele escuta falar sobre as mesas girantes, ele não acredita, ele faz pouco, ele acha que aquilo não era possível. E ele encontra um colega magnetizador, o Sr. Fortier, na rua, certa feita, e aí o Sr. Fortier conta a ele sobre esse fenômeno. Então, próprio Kardec coloca em obras póstumas da sua estupefação, né? Da sua incredulidade. Então, o que ele nos diz? Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para nos fazer dormir. E aí nós percebemos o quanto, né, Kardec tinha ainda um espírito de prevenção, né, a incredulidade, porque era um homem de ciências, né? Só que aí, em 1855, ele recebe um convite para ir à casa da senhora Roger, que era uma médium sonâmbula, que também trazia essas manifestações. E aí ele alguma coisa já começa a se modificar no ânimo de Kardec, né? Ele já começa a perceber que havia ali muito mais do que apenas um fenômeno físico, não era só a mesa que estava ali, porque ela não podia responder. Como que ela tinha inteligência para responder as suas questões? Né? Não tinha. Pois ele é convidado para sessões na casa da senhora Plenemazon, né? Também, que era uma outra médium, que também trazia esses fenômenos. E finalmente ele chega à casa do senhor Baudin, o pai das médiuns, de duas médiuns ainda adolescentes, que vão o auxiliar a trazer a comunicação, a codificação, o livro dos espíritos, primeiramente, né? Então, lá na casa do senhor Baudin, é que ele começa a estudar a sério, com afinco, todos aqueles fenômenos, que ele percebe que havia algo mais. E que havia também um método, tinha que ter um método. Então, eles começavam as sessões num horário pré-determinado, terminavam num horário depois também pré-determinado, faziam orações com todo o respeito possível, porque nós vamos perceber que aquelas manifestações lá
nos Estados Unidos, elas também não tinham esse fundo moral, tanto que as irmãs Fox, infelizmente, o final delas foi muito triste, né? Porque elas não tinham essa salvaguarda moral. Então, Kardec também ainda coloca, nós vamos encontrar lá em Obras Póstumas. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Então, Kardec, ele começa, primeiramente, ali com aquelas médiuns, as irmãs Baldam, a fazer perguntas aos espíritos, a ter respostas, e ali também ele tem a notícia, pelo espírito Zéfiro, de que ele havia sido um druida em encarnações passadas e tinha tido o nome de Allan Kardec, por isso que Kardec adota o pseudônimo de Allan Kardec. Já não é mais o professor Hippolyte, mas Kardec. E também, ainda nesse desenvolvimento do Kardec, ele chega também à casa do senhor Rostand e da senhorita Jafé, que vem a ser Ruth Celine Jafé, também que foi uma das médiuns que auxiliou Kardec a trazer todas essas comunicações que ele depois vai publicar, né? Então, também nós vamos nos reportar ainda a Kardec lá em Obras Póstumas. Na segunda parte de Obras Póstumas, nós vemos vários artigos, vários textos, em que Kardec conta como foi a sua jornada, né? Todas essas manifestações que ocorreram, as comunicações que trouxeram a ele, e nós recomendamos a leitura. Então, o que ele coloca? Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Então, com tudo isso, nós convidamos todos para que iniciemos esse estudo, para que continuemos o estudo, aqueles que já conhecem, que estudam. Porque nós sabemos que essa jornada vai nos transformar, como nós dissemos lá no início. E é esse que é o objetivo do nosso curso, né? Trazer as informações para que todos nós nos transformemos e nos tornemos pessoas melhores. Essa que é o grande objetivo. Então, como fixação do aprendizado, nós sugerimos uma pergunta, né? Qual a importância dos antecessores para o surgimento do Espiritismo, né? Então, aqui a nossa bibliografia, o nosso livro, o que é o Espiritismo, que é o livro-texto do nosso curso aqui na FESP, as mesas girantes do Espiritismo, História do Espiritismo e também Obras Póstumas. E que Jesus nos ilumine, meus amigos, que assim seja.